Olá, amigos do QG, do canal QG Nerd Angel, do meu amigo Maurício. Eu sou Tony Fernandes, criador do Pequeno Ninja, Fantastic Nin e outros personagens. Estamos aí batalhando pelos quadrinhos. Estou aí mandando um abraço para o canal do meu amigo Maurício e dizer a todos que estamos aí parceiro desse canal. Tamo junto. Muito sucesso aí. Olá, meus queridos anjos iluminados e decais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão vendo o vídeo, então. Dessa força, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Compre os e-books do Visconde Cairo. Cultura e mundo atual andam lado a lado, se você for ver filosofia e mundo atual. O HQ do Tony Fernandes pelo canal. HQ que favorece muito você comprando. HQ nacional do Tony Fernandes com Fantastic Man. Não esqueça também de comprar materiais com a Build Scaff, Simone Scaff, produto de beleza. E hoje, nada mais, nada menos, continuando Marvel, só que agora vamos começar os outros personagens da Marvel. Depois de tantos personagens que a gente fez que foi conhecido, vamos começar por Abraham Brown. Ele é da Terra 616, foi criado por Jerry Conway e Dick Giordano. Ele é o aliado aos Tigres Negros. Abraham Brown, Amy Brown, ele apareceu a primeira vez na Morte do Kung Fu, Mortos pela mão do Kung Fu, em 74, a última vez mortos pelas mãos do Kung Fu, como Black Try, Tigre Negro, em 76. Abraham Brown, ele tem um irmão, ele foi treinado por, ele vive no Harlem e tem um irmão, Rob Brown, que é o protetor. O protetor é o irmão dele. Ele foi treinado por Insan e graças ao amuleto do tigre que ele carrega, ele se adapta a qualquer tipo de arte marcial. Contudo, Abraham Brown, ele tem querer ser herói. E ele se junta aos outros grandes heróis, como Homem-Aranha, Punho de Ferro e Tocha Humana. Ele luta arte marcial contra a Lotus Shinjuku, que é onde ele começou a sua jornada, se você for ver. E ele luta contra o Tigre Branco, se você for ver. E aí, na hora que você vai ver, o Abraham Brown, ele decidiu ir para a Algéria para treinar, para se tornar o Tigre Negro, junto às pessoas para aprender os costumes sobre a África, já que ele era do Harlem. E nisso que ele vai ver, ele descobre que tem um método de sobreviver com a arte de Kung Fu junto ao Tigre Negro. E ele se torna um grande herói. Vamos dizer, Abraham Brown é um personagem B da Marvel, que pouca gente conhece. Ele vai se ligar aos outra parte dos Vingadores, é o time B dos Vingadores, mas ao mesmo tempo ele está ali para fazer a sua cooperação com a equipe. Ele é um lutador de arte marcial, Kung Fu, então a gente tem que pensar que a arte marcial é o equilíbrio para a vida dele, já que ele vive no Harlem. E como é difícil viver no Harlem, por causa que lá é onde tem as brigas de gangues e tudo mais. Então a gente tem que perceber que o Kung Fu foi feito para sobreviver, para ele se tornar o Tigre Negro. Você vai ver que Abraham Brown ele é muito dedicado por causa do negócio do Kung Fu, por causa das aulas de Kung Fu. E você vai perceber que quanto mais você se dedica, mais você acontece, mais você faz acontecer. Toda arte marcial é importante para se defender e para sobreviver. A gente tem que perceber que, diante de tantas artes marciais, cada um se adapta a uma forma. Ele foi até a Argélia para conseguir se adaptar ao tipo de arte marcial, ao que ele queria se encontrar como categoria de treinamento para se tornar o tigre negro. Aí ele percebe que ali ele consegue se tornar uma boa pessoa e ele ajuda o Punho de Ferro, Homem-Aranha e o Tocha Humana.
três Vingadores são super fortes. Ele já que ele é um time B, ele vai fazer um herói tipo B, tipo C, ele vai fazer participações em outras séries, mini participações que faz as pessoas pensarem como que existe outros heróis. A gente não pode ficar só nos mesmos heróis, a gente tem heróis de todos os tipos. Abraham Brown é um tipo de personagem que ele veio do Kung Fu, e o Kung Fu foi o que salvou a vida dele das garras do crime. Já que a gente fala de crime, a gente tem que sair dessa área de crime, por causa que o crime não leva a nada. A gente tem que pensar em como que você vai proteger a sociedade, como você vai lidar com a sociedade. O Kung Fu e a arte marcial foi o que protegeu e trouxe a sociedade para mais coisas. Então você tem que pensar em como desenvolver nessa sociedade. Você não precisa cair para a parte malvada da sociedade. Você se dedica aos acontecimentos, se você for ver, aos acontecimentos da sociedade que você vive. E você vê o que? A gente precisa compreender como a sociedade é. Mas os outros também têm que entender que a sociedade tem que nos ver. Só que a gente não precisa de validação, a gente precisa se encontrar, a gente precisa se ver diante disso tudo, se você for ver. Precisa se compreender diante disso tudo. A gente se compreende e se vê como mundo em si. E quando a gente vê o mundo em si, a gente vai conseguindo encontrar a nossa vida, a nossa forma de compreender, a nossa forma de ser, se você for ver. Por isso que Kung Fu, arte marcial, ajuda-nos a se encontrar. E quando se encontra, a gente vai chegando cada vez no caminho certo, cada vez na direção certa, diante dessa sociedade. E essa sociedade, assim, a gente não pode procurar validação, temos que procurar como que as pessoas vão nos compreender, como que as pessoas vão nos aceitar. E aceitar não é nada de você querer lacrar, mitar ou coisa do tipo. Você tem que perceber que o mundo é muito mais complexo, é muito mais diferente. Você tem que lutar quando você está fazendo, participando de um campeonato ou coisa do tipo no Kung Fu. Você precisa se orientar, precisa se colocar sempre sendo centrado para não entrar em confusões, para não lhe dar problemas. Você tem que estar centrado. O Abraham Brown, ele, mesmo o irmão dele sendo lutador, ele tá disposto, herói, ele tá disposto a se tornar herói, ele se torna um tigre negro, mas ele vai pelo Kung Fu, vai pelas artes marciais, onde ele vai se encontrar, onde ele vai se ver, onde ele vai se compreender. Você tem que se compreender como pessoa, porque ele queria ajudar. Ele tem a ajuda do Punho de Ferro, do Homem-Aranha, do Tocha Humana, por causa que ele vai pedir conselhos para esses super-heróis. Por causa que, mesmo o irmão dele sendo super-herói, ele quer fazer o bem, ele quer se dedicar. Você, quando quer fazer o bem, procure as pessoas certas na sua dedicação, na sua observação. Não vá atrás de pessoas erradas. Não vá fazer problemas com pessoas que você não conhece, defender causas que você não conhece. O que vale é você se proteger, é você se compreender. Tem pessoas de verdade que te aceitem, que te apoiem a todos os momentos dessa sua vida, se você vê. Isso que é importante, isso que você faz é a compreensão de verdade nessa sociedade. A sociedade é muito corrupta, muitas vezes, por causa que ela não dá valor ao que há de bom, né, nas pessoas. Quando você encontra o que há de bom nas pessoas, você desenvolve algo de bom nessa sociedade. O Abraham Brown foi isso. Ele se filiou com o Kung Fu, treinou, foi para a Argélia,
se identificou seus poderes e foi lutar junto ao seu irmão e os outros Vingadores. Então, você precisa se encontrar, você precisa se compreender, você precisa se achar nessa sociedade. Não procure validação. Se encontre primeiro, se veja como você quer ser como pessoa, para depois procurar o resto. Então, o Abraham Brown fez isso, e façam isso vocês também. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.